E aí, pessoal, questão 5, né? FUVEST, fala assim para nós aqui, ó. Um pêndulo constituído numa pequena esfera, com carga elétrica Q igual a 2 vezes 10 a menos 9 coulombs, e massa M igual a 3 raiz de 3 vezes 10 a menos 4 kg, ligado a uma haste eletricamente isolante de comprimento D igual a 0,40 metros e massa desprezível. É colocado num campo elétrico constante de intensidade E igual a 1,5 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. Esse campo é criado por duas placas condutoras verticais carregadas eletricamente. O pêndulo é solto na posição em que a haste forma um ângulo alfa igual a 30 graus com a vertical, ver figura. E assim ele passa a oscilar em torno de uma posição de equilíbrio. Ele dá os senos de 30, 45, 60 e continua o texto ali. Na situação apresentada, considerando-se desprezíveis os atritos, determine os valores dos ângulos α1 que a haste forma com a vertical na posição de equilíbrio e α2 que a haste forma com a vertical na posição do máximo deslocamento angular. Represente esses ângulos na figura dada, acredito que era na folha de respostas, tá? A gente vai fazer aqui na figura que a gente tem no meu próprio slide, tá legal? Então vamos lá. Na posição inicial, as forças que eu tenho atuando no sistema são o peso para baixo, a força de tração na direção da haste e a força elétrica que vai apontar horizontalmente para a esquerda. Por quê? Porque a carga de prova que está aqui inserida no campo elétrico é uma carga positiva. E aí, se a carga é positiva, a força e o campo apontam no mesmo sentido, né? Mesma direção, mesmo sentido. Então ela vai apontar para a direita. Repara que essas três forças não podem dar zero, né? Não tem como esse conjunto de forças ter uma resultante zero. Então o equilíbrio não acontece desse lado. A gente vai ter uma resultante, o movimento vai ser acelerado, o equilíbrio vai acontecer. O equilíbrio que eu digo, no caso, vamos lembrar o que é equilíbrio, né? A posição onde a força resultante seria nula acontece do lado esquerdo da posição vertical. Tá? Do lado direito a gente soltou, o equilíbrio vai acontecer do lado esquerdo. Lembra que a posição de equilíbrio onde a força resultante é zero não é necessariamente a posição onde a velocidade é zero. Tá? Onde a velocidade é zero é o ponto de máximo deslocamento. Esse é o ponto onde a resultante seria nula, mas o cara está passando com uma determinada velocidade. A partir desse ponto é que o movimento passa a ser retardado. Tá? Então até esse ponto o movimento era acelerado. Quais são as forças que vão atuar nesse sistema aqui, nessa posição? O peso para baixo, a força de tração. Tração tem a direção do fio, né, sentido de puxar a nossa massa, e a força elétrica horizontal para a esquerda, que é na direção e sentido do campo elétrico. Somando esses três vetores, o resultante deles tem que ser zero, que é exatamente a nossa definição de equilíbrio. A resultante tem que ser nula. A resultante vai ser zero aqui. Então eu tenho uma forma de calcular essa resultante, é o encadeamento dos vetores. A extremidade de um vetor na origem do outro, extremidade de um na origem do outro, extremidade de um na origem do outro, eu fecho um polígono com extremidade na origem. A resultante é zero. Se esses vetores fossem deslocamento, seria mais fácil de justificar para você por que é zero. Não, esse cara me transporta para cá, esse traz para cá, e esse me leva de volta ao ponto de origem. Então, meu deslocamento é zero. Não é vetor, é deslocamento, é força, mas a soma das três forças também dá zero. Tudo bem? Bom, como é que eu faço para determinar esse ângulo α1? Como a força elétrica é horizontal e a força elétrica é vertical, o ângulo entre elas é 90. A gente formou um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, a gente conhece bastante a matemática dele. A opção por ter encadeado os vetores era exatamente por isso. Tá? Tenho dois vetores que formam 90, e o terceiro vetor inclinado eu formo um triângulo retângulo. Existe uma equação específica para tração? Não. Para força elétrica tem, que é vezes E, né? Carga em módulo. E para peso tem. Então me interessa tentar achar esse ângulo alfa pela relação dos catetos. Porque para a força elétrica e o peso eu tenho mais facilidade de calcular. Então a tangente do α1 é igual à força elétrica, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é o peso. Então tangente de α1, cateto oposto por cateto adjacente. Tangente de α1 vai ser a força elétrica, que aqui é vezes Z, a carga é positiva, né? Então nem quis colocar módulo, dividido pelo peso, que é massa vezes G. Substituindo valores, ó. Carga 2 vezes 10 a menos 9 vezes E 1,5 vezes 10 a sexta sobre 3 vezes raiz de 3 vezes 10 a menos 4 vezes 10. 2 vezes 1,5 dá 3, ó. Com o 3 de baixo aqui, eu simplifiquei. Tá? Então 3 sumiu.
10 a menos 9 vezes 10 a sexta, mantém a base que é 10, somos expoentes, dá 10 a menos 3. Então, meu numerador aqui está com 10 a menos 3. Dividido por, esse 3 a gente simplificou, né? Raiz de 3 vezes 10 a menos 4, com 10 a 1, 10 a primeira. 10 a menos 3 também. Então, a tangente de alfa 1, 10 a menos 3, dividido por raiz de 3 vezes 10 a menos 3. Se eu simplificar o 10 a menos 3 com 10 a menos 3, tangente de alfa 1, 1 sobre raiz de 3. Professor, qual é o ângulo alfa que tem essa tangente? Eu também não sei. Mas se a gente racionalizar, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, tangente de alfa 1 é raiz de 3 sobre 3. Ué, se a tangente de alfa 1 é raiz de 3 sobre 3, nosso alfa 1 vale 30 graus. Beleza? Então, o objeto passa pela posição de equilíbrio com o ângulo alfa 1 de 30. Ô, senhor, ele não tem que parar aí? Não tem não, gente. Tá? Pêndulos, sistemas massa-mola, tá? Esses osciladores, eles são deslocados da posição de equilíbrio e, quando abandonados, eles passam por essa posição de equilíbrio, executando um movimento de oscilação que você vai estudar na frente A. Por enquanto, belezinha? Tá, ainda no item A. Ele quer saber o máximo deslocamento angular. O que é esse máximo deslocamento? É a máxima altura que esse cara vai subir. Tá? Aí sim eu quero saber quando a velocidade vai ser zero. Repara que essa velocidade vai ser zero, tá? E esse cara não vai estar em equilíbrio. Eu vou ter uma força resultante, que vai fazer ele voltar. Tá? Cuidado, a gente associa muito de modo errado resultante zero com velocidade zero. Para este cara ficar parado nessa posição de equilíbrio, ele não podia ter sido solto aqui. Eu deveria lentamente conduzindo ele até lá. Aí ele ficaria parado. Se você perturbou o sistema, né, tirou da posição de equilíbrio e abandona, ele fica no movimento oscilatório. Então aqui eu tenho a posição inicial, de onde eu abandonei o objeto. Tá? Tem uma linha horizontal aqui, ó, que é a linha de altura zero. E aí esse cara acabou sendo empurrado em movimento acelerado, até que ele passou pelo ângulo de 30, passou a ser retardado e vai parar nessa altura aqui. Durante esse percurso, quais são as forças que atuam no meu sistema? Bom, são essas três aqui. Peso, força elétrica e força de tração. O peso e a força elétrica são constantes no percurso inteiro. E a tração, ela muda de valor de acordo com a inclinação. Entretanto, se a gente for pensar em termos de trabalho, a tração não executa trabalho. Por que a tração não executa trabalho? Porque ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus com um vetor velocidade. Se a tração não realiza trabalho no movimento, as únicas forças que realizam trabalho são a força-peso e a força elétrica. E elas são forças conservativas. Então eu posso falar para você que neste trajeto o sistema é conservativo. Então a energia mecânica final vai ser igual à energia mecânica inicial. Como é que a gente calcula a energia mecânica? Soma de cinética mais as potenciais. Então, potencial gravitacional aqui no final, mais potencial elétrica no final, não tem elástica aqui. Cinética eu não pus, porque eu sei que a velocidade lá em cima é zero. Vai ser igual potencial gravitacional inicial, mais potencial elétrica inicial. Se a gente adotar o nível mais baixo como nível de altura zero, eu posso falar que a potencial gravitacional é zero. E aí a potencial gravitacional final depende desse H, ó. Facilita a nossa vida, né? Então adota esse plano horizontal como nível zero. A energia potencial gravitacional vai ficar igual. Aqui eu tinha elétrica inicial, aqui eu tinha elétrica final, manda para lá. Potencial elétrica inicial menos potencial elétrica final. De acordo com o teorema da energia potencial, quando eu faço energia potencial inicial menos final, tanto faz se elétrica, se gravitacional ou se elástica, eu acho o trabalho daquela força. Que força? Bom, se a energia é elétrica, eu acho o trabalho da força elétrica. Então a energia potencial gravitacional final vai ser igual ao trabalho da força elétrica no percurso. Ô, senhor, o que quer dizer isso? Ué, esse cara não ganhou uma energia porque ele subiu? Ele não pode ter ganho essa energia do nada. Alguém deu essa energia para ele. Alguém quem? Alguma força que produziu um trabalho entregando essa energia. O trabalho da força elétrica, que tirou a energia potencial armazenada, né, no sistema elétrico, energia potencial elétrica, e transformou em energia potencial gravitacional. Tá? Então a energia potencial gravitacional é igual ao trabalho da força elétrica. Ué, essa energia potencial gravitacional, então, vai ser Q vezes U. Professor, o que é vezes U? U é a diferença de potencial que a gente tem entre este ponto aqui e esse ponto aqui. Tá?
Então Q vezes U. Senhor, você sabe essa diferença de potencial? Seria fantástico se eu soubesse, né? Muitas vezes, quando o nosso campo elétrico é uniforme, como é o caso desse, ele me dá o potencial de uma linha aqui, né, de uma equipotencial, me dá o potencial de outra, e aí eu sei esse U de maneira fácil. Aqui a gente não sabe. Mas se o campo elétrico é uniforme, eu sei que E vezes D, EDU, né, E de U, vale pra gente. A única diferença é que aqui no nosso desenho, a distância entre esta carga e essa foi chamada de L. Então a distância entre essa posição e essa aqui vai ser L. Ô senhor, por que a distância você pegou assim e não mediu na linha entre elas? Porque quando a gente fala do campo elétrico uniforme e vai fazer o EDU, é sempre a distância medida na direção do campo, né? Se o meu campo elétrico é horizontal, eu meço a distância entre as cargas na horizontal. Tá? Não a distância efetiva entre elas, mas a distância entre as duas equipotenciais, né? Tá? Medida sempre na horizontal. Então é o L que me interessa. Então EDU fica ELU, E vezes L igual a U. O U sozinho é E vezes L. Então a energia potencial gravitacional final vai ser Q vezes E vezes L. Energia potencial é MGH. MGH é Q vezes E vezes L. Ó, a gente faz uma brincadeira aqui. Peguei as medidas de distância, H e L, mandei para um lado só, então H sobre L é igual a Q vezes E sobre mg. H sobre L é igual a Q vezes E sobre mg. H sobre L. Professor, esse ângulo entre esse H aqui e esse L parece 90 graus, então deve ter algum triângulo retângulo que dá isso aqui, não tem? Sim, vai ter um triângulo retângulo, a gente já vai ver no próximo slide. Só repara que interessante, ó. Q vezes E sobre mg estava aparecendo aqui, ó. Q vezes E sobre mg era tangente de α1. Q vezes E sobre mg, tangente de α1. Coincidentemente apareceu de novo. Então, eu sei que a tangente de 30, que é o α1, é Q vezes E sobre mg, é H sobre L. Tangente de 30 é igual a H sobre L. Por que eu precisei ver isso aqui? Olha que divertido, ó. Guardei aqui. Tangente de 30 é H sobre L. Lembra que eu falei para você que a gente podia juntar aqui, ó, e formar um triângulo retângulo? Ó? H, L, e aqui ele chamou de ângulo beta. Pô, mas eu sei quanto vale esse ângulo beta aqui, não sei? Porque a tangente de beta é H sobre L. H sobre L é a mesma coisa que a tangente de 30. Ó, na figura, a tangente desse ângulo beta, H dividido por L. Só que H sobre L é tangente de 30, ué. Tangente de 30 e tangente de beta são iguais. Então esse beta vale 30 graus. Até aí, pessoal, belezinha? Esse ângulozinho piquitico aqui vale 30, ó. Descobri pela relação do H sobre L. Vamos lembrar que o que eu quero é o α2. Será que a gente consegue achar esse α1? Ó, esse triângulo aqui, APN, ele é um triângulo retângulo, né? Aqui é a vertical. Se esse cara vale 90 graus, esse 30 mais esses dois juntos tem que dar 90 também. Como o nosso amigo beta aqui, ó, né? Como esse cara aqui de cima é 30, 90 mais 30 dá 120. Esses dois juntos tem que valer 60. Lembra, a soma dos ângulos internos sempre é 180. 90 mais 30 é 120. Esses dois juntos tem que valer 60. Só que o beta a gente já falou que vale 30. Então o gama 1 que está aqui, ó, 60 menos 30, gama 1 vale 30 graus. Pessoal, este gama 1 vale 30. Se eu descobrir quem é o gama 2, eu achei o alfa 2. O desenho está meio feio, ele não mostra isso. Mas, quem quer essa distância PA aqui, ó? O PA é o comprimento da haste. E o PC é o comprimento da haste também. Tá? Esse ângulo aqui, ele é bem maior do que o desenho diz pra gente. Então o desenho está feio, a gente tem que pensar corretamente por um desenho errado, beleza? Tá, o desenho está mal colocado, mas ele está bonitinho, está correto ali. O que vai acontecer? Eu sei que o triângulo APC, então, é isósceles. Tá? APC é um triângulo isósceles. Como é que eu sei que APC é um triângulo isósceles? Porque esse lado tem que ser igual àquele. Se APC é um triângulo isósceles, gama 1 e gama 2 tem que ser iguais. Então eu sei que o gama 2 vale 30 graus.
Bom, se esse ângulo vale 30 e esse vale 30, 30 mais 30, 60. Esses dois juntos tem que dar 120. É isso que a gente vai escrever aqui, ó. Como a soma dos ângulos internos desse triângulo deve ser 180, tá? Que triângulo APC, eu posso concluir que 30 do gama 1 mais gama 2 mais esse 30 perdido aqui, somados tem que dar 180. Então o alfa 2 vale 90 graus. Então essa haste, na verdade, ela vai ficar horizontal, né? Ele vai subir tanto até ficar na horizontal. Beleza? Tá? Deu para entender aí? Tá? É difícil a gente perceber esse cara, mas ele fica na horizontal. Olha que questão difícil da FUVEST, hein? Uma questão apertada de fazer aí, bem complicadinho. Vamos fazer a letra B, ó. Letra B, ele pede para a gente calcular a energia cinética K da esfera quando ela passa pela posição de equilíbrio. Então vamos voltar o desenho para a posição de equilíbrio. Na posição de equilíbrio, lembra que o ângulo aqui era 30 e o ângulo de saída era 30 também. Então ó, eu tenho 30 mais 30, 60 graus aqui em cima. Esse lado vale D, esse lado vale D também. Bom, então um triângulo que tem os dois lados aqui que valem D seria um triângulo isósceles. Só que esse ângulo vale 60, a gente tem 60 graus para dividir entre os dois ângulos da base. E divide igualmente porque eles são isósceles. Então 60 para esse lado, 60 para esse. O triângulo não é só isósceles, ele é um triângulo equilátero. Então eu posso falar que o sistema é conservativo, que a energia mecânica final é igual à inicial, que a energia cinética final, que ele chamou de K, que a velocidade é diferente de zero, a gente sabe disso, é somada com a energia potencial final, é igual ao potencial inicial. Beleza? Se a gente mandar potencial final subtraindo, a gente vai descobrir que a energia cinética é igual ao trabalho da força elétrica nessa região, tá? Nesse deslocamento. Quem vai ser o trabalho da força elétrica nesse pedaço? Q vezes U de novo. Só que o U não é mais o mesmo de antes. Porque eu não vou usar a distância L. A gente usa a distância D entre as posições. De 30 graus de um lado e 30 graus do outro. Lembra, essa distância aqui é D mesmo. Por quê? Porque é um triângulo isósceles. Então a energia cinética Q vezes E vezes D. A energia cinética vai dar carga 2 vezes 10 a menos 9, vezes o campo 1,5 vezes 10 a sexta, e o comprimento da haste, que é 0,4. 2 vezes 1,5 dá 3, vezes 0,4, 1,2. Soma os expoentes, menos 9 com mais 6, 1,2 vezes 10 a menos 3 joules. Olha que questão bacana da FUVEST, trabalhosa, difícil de fazer, mas que mistura trabalho de força, teorema de energia potencial, enfim, uma questão, sistema conservativo, uma questão bem bacana, bem difícil da gente resolver. Beleza, pessoal? Qualquer susto, me escreve, tá? Mesmo nesse período aí de férias, eventualmente, pode me escrever no Instagram, né, pelo Face, que a gente conversa para tirar as suas dúvidas. Joinha? Abraço, pessoal. Até mais.